Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 8 de setembro, da 23ª semana do Tempo Comum. A igreja celebra hoje a festa da Natividade de Nossa Senhora. É verdade que o Evangelho, a Escritura, a Bíblia, não fala nada do nascimento de Maria, mas é uma festa, eu diria, aqui diz um pequeno comentário, que já no século V, os peregrinos visitavam uma igreja construída em Jerusalém, no possível lugar da casa de Joaquim e Ana, e a partir do século VII, a festa foi acolhida no Ocidente. Por que esta festa, hoje nós a celebramos? Porque o Senhor, para que viesse o seu Filho nos salvar, ou seja, que o seu Filho se encarnasse, ele preparou o seio da Virgem Maria. Nós a proclamamos imaculada, sem a mancha do pecado original. Significa não que Maria agora, como eu vou te dizer, está numa categoria acima das outras criaturas, né, dos seres humanos. Porém, Deus lhe deu uma graça especial, e depois, claro, a graça maravilhosa de ser a mãe do Salvador, a graça de participar, não, eu diria, da obra de salvação do seu Filho, e por aí vai. Por isso nós elogiamos com tantos títulos. Chamamos de mãe pura, porque ela manteve-se virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela e São José se consagraram para criar o menino Jesus, e por aí vai. Mas o que eu quero destacar, e eu espero que me entendam, não estou querendo diminuir a Maria, não, imagina. Mas Deus lhe concedendo antecipadamente os méritos de Cristo, e ela nasce sem a mancha do pecado original, a ajuda a responder com mais, eu diria, força. Se você quer dizer facilidade, a vontade de Deus. E este é que é o negócio. A igreja quer aplicar-nos os méritos de Cristo pelo batismo, no qual somos lavados, purificados, regenerados, e se eu vivo nessa graça batismal na comunhão, me é mais fácil, não se tira a liberdade, eu ainda posso sim dizer não a Deus e a sua vontade de pecar, posso, mas me é mais fácil, eu diria, tem uma força maior para dizer sim ao projeto de Deus, à vontade de Deus, como Maria. E esta é a grande vantagem. Por isso, quanto mais eu e você vivemos na graça batismal, que nós confirmamos no crisma, e por isso batismo e crisma me fazem pertencer, me dá o caráter de estar unido a Cristo, de tal maneira, de uma forma indelével, que muda, eu diria, a natureza, a nossa natureza, e nos faz ter a possibilidade, a capacidade, eu diria, o direito de entrar na Eucaristia, para comungar Cristo, fortalecido nesta graça, poder entrar na cruz de cada dia, na vontade de Deus. Por isso espero que a festa de hoje ajude a todos nós. Deus também te escolheu, a mim e a você, para que em nós se manifeste a sua graça. Ele nos escolheu no batismo para sermos santos e imaculados nele, no amor. E eu espero que a festa de hoje, de verdade, nos faça ver como Maria, Deus a elegeu, Deus a escolheu e escolheu a você e a mim. Que nós nos sintamos hoje eleitos, escolhidos, privilegiados, porque o Senhor colocou o seu olhar sobre cada um de nós. Por isso a liturgia da palavra
da festa de hoje, a primeira leitura. Claro que, como eu disse, a Escritura não vai falar do nascimento de Maria, mas vai anunciar o nascimento de Cristo que virá por Maria. E é isto que as leituras de hoje nos colocam. A primeira leitura é do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Aqui é uma leitura que a gente usa muito no Natal. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti é de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos. Jesus é Deus, não tem princípio nem fim. E Deus deixará o seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der luz, e o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Por isso, a liturgia de hoje nos ajuda a ver que o Senhor, sim, nos deu um Messias, um Salvador, um Libertador, Cristo, que assume a nossa natureza para destruir num corpo como o nosso pecado, a morte, é verdade. Porém, ele não, como eu diria, não impõe, não obriga, não força a tua liberdade e a minha, né? Mas ele quer atrair-nos. E nesta sedução, fazer com que eu e você vivamos na comunhão com Deus. E estando atraídos, seduzidos, por isso que o mundo nos seduz, nos atrai. Cuidado, senão a gente não caia no pecado. É sedutor? Com certeza é sedutor. Do contrário, as coisas, mesmo que sejam ruins, mas, ainda assim, por que nos fazem estarmos tão atraídos? A gente peca na sexualidade, pornografia, mas por que esta sedução? Sabendo que me faz mal? Olha, não queria trair a mulher e sou atraído e caio no adultério. Por quê? Sou atraído a algo que é tão ruim. Alguém que é atraído, seduzido às drogas, eu sei lá, tanta coisa. Porque o Senhor quer que da mesma maneira que somos atraídos ao mal, porque a nossa natureza agora está ferida. Quando o homem, antes do pecado, estava numa comunhão na santidade original, que diz o catecismo, com Deus, tinha uma força para que as suas inclinações, as paixões no homem, voltassem, fossem atraídas para Deus, para o seu projeto, para a sua vontade. Peca, o homem agora parece que é atraído, seduzido para o mal. Precisa de novo desta comunhão, desta graça de Deus, desta força de Deus, como em Maria, que nasce sem a mancha do pecado original, mas tem Joaquim e Ana, que também lhe ensina a palavra, lhe educa na fé, lhe ajuda a crescer na palavra, na intimidade com Deus. Tudo isso para que Maria tenha condições de entrar no projeto de Deus. Por isso, não basta apenas a graça batismal. É dever dos pais educar os filhos na fé para que, fortalecidos pela palavra, depois pelos sacramentos, transmitir a fé. Para que o teu filho seja atraído para Deus. Sim, isso não garante que teu filho acabe sendo seduzido para o mal, para o pecado, é verdade. Mas fazer a nossa obra. E se de verdade é atraente a pessoa de Jesus, a vontade de Deus, isto sim é que faz o homem abandonar o mal, o pecado, por mais sedutor e atraente que seja, porque tem algo muito maior que me atrai, que me seduz, que me arrasta. E eu espero que o Senhor de verdade nos ajude hoje com esta festa da Natividade de Maria. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Tem a versão longa e a versão curta. Eu vou colocar aqui a versão longa, que é Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 16, pula só o versículozinho 17 e pega o versículo 18 até o 23. Primeiro é toda a genealogia de Jesus, né? Desde de Abraão até José, o esposo da Virgem Maria. Por que é importante a genealogia? Porque é importante saber que você e eu
somos também fruto, participamos de uma história dos nossos pais, dos nossos antepassados. Deus fez uma história com o povo e nós fazemos parte desta história. Nós estamos inseridos nesta história. Eu espero que de verdade nos sintamos fazendo parte. Eu faço parte da família de Abraão, de Davi, de Moisés, entende? Por isso que a Escritura não pode ser algo frio. Mas eu diria, quando eu leio a Bíblia, estou vendo a história dos meus avós, dos meus tataravós, entende o que eu quero dizer, a ideia? São os meus antepassados. É a história do meu povo, da minha família, da minha raça, da minha gente. E se eu não me vejo parte dessa história, que pena. Porque é desta história que preparou a vinda de Jesus, o Filho de Deus, do qual nós fazemos parte. Deus não abandonou o homem no seu pecado, ainda que ele caiu, seduzido pelo demônio. Mas Deus fez uma história de salvação, escolhendo Abraão, escolhendo pessoas, fazendo uma obra, e quer fazer com você também esta obra, para que você faça parte dessa história de salvação. Porque depois o Senhor escolherá apóstolos, escolherá os santos, tantas pessoas, os cristãos de todas as eras. É uma continuidade. E fazemos parte desta história. E tu hoje faz parte dessa história. Eu diria que ainda se escrevem livros desta história. Sim, a Bíblia é um livro, o cânon da Escritura está fechado, é verdade. Mas a história não está. Deus fez com que você fizesse parte dela. Eu diria ainda está se escrevendo livros. E tu pode fazer parte desta história de salvação, de reconstrução da humanidade. Se tu aceitas a obra de salvação, a eleição que Deus faz sobre você, para que tu hoje seja sinal, um instrumento de salvação para o mundo de hoje. E depois de fazer a genealogia de Jesus, fala de José, que Maria estava prometida em casamento a José, mas José percebe que Maria está grávida e ele sabe que não é o pai. Quer repudiá-la em segredo. E tem que aparecer o arcanjo Gabriel e animar a José. Não tenhas medo, aquilo que está sendo gestado em Maria é obra de Deus, obra do Espírito Santo. Acolha ele em sua casa. O anjo foi primeiro a Maria, e Maria, pelo jeito, não contou nada a José. Maria aí não quer interferir no diálogo pessoal de Deus com cada um. Por isso não conta nada a José. Se Deus não contou nada a José antes, por que ela faria? Mas precisa desta intervenção do anjo, que ajuda a José a acolher. Isto manifesta o seguinte: José sempre foi figura dos padres, dos bispos, para que nós tenhamos a consciência de que a obra que acontece na igreja não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Gestar Cristo em cada homem, em cada mulher. Claro que nós anunciamos pela palavra, etc., mas a obra não é nossa. Nós somos como José, pais que cuidam de algo que não é meu. Não é obra minha, é obra de Deus em cada homem, em cada mulher, que opera para que em nós se dê a vida de Cristo, a vida de Deus em cada um de nós. Não? E por isso José acolhe a Maria e a criança que ela gesta. E junto com Maria se consagra para criar este menino, para que ele possa de verdade ser este salvador da humanidade. Criarão o menino, passarão a fé, ajudarão ele a chegar à vida adulta, para que ele, Cristo, como homem, na intimidade com Deus, possa realizar a sua missão entrando na cruz. Por isso espero que a festa de hoje nos anime, nos fortaleça e nos faça nos sentir eleitos, escolhidos e acolher de fato esta eleição de Deus e deixar que Deus realize em nós a sua obra. Faça a oração coleta da missa, não da festa de hoje. Oremos. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça, e assim como a maternidade de Maria
Foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento. Aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.